Nós estamos no último dia da nossa semana de planejamento. A semana teve uma interrupção de ponto facultativo, né, de segunda a terça. A quarta-feira começou ontem ao meio-dia e queremos finalizar aí com um dos assuntos que são de que é muito relevante, que é muito importante para as nossas questões de trabalho aqui dentro da Faculdade de Artes Visuais e dentro da UFG, que é sobre a extensão. A extensão teve a sua condução, o seu entendimento alterado por uma resolução do Consune, e simultâneo, ou paralelo a isso, há uma legislação que a gente precisa atender, que é a curricularização da extensão. A gente já teve duas oportunidades com o Emiliano, né, aqui na Faculdade de Artes Visuais, e essa é uma terceira oportunidade em que a gente abre, então, mais uma vez, o assunto dentro da FAV. Nós estamos com alguns cursos com as alterações de PPC já em andamento, e altera significativamente a forma, né, de estruturar o PPC no atendimento a essas questões da curricularização. Eu quero agradecer, Emiliano, mais uma vez a sua participação, a sua paciência aqui com a FAV, com os pedidos da FAV, né? E eu também quero agradecer a presença do André. André é parceiro, né, da Prograde, né? André tem sido solicitado muito aqui pela FAV, né, nesses tempos, né, já desde as questões que envolvem os novos PPCs, os novos rótulos, né, dos cursos da FAV, até mesmo as questões né, desse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né? Nunca é demais lembrar, né, que a gente está vivendo um tempo bastante sombrio dentro da nossa história, né, da história mundial, em que vidas foram ceifadas num momento, né, de muita dor, de muita dificuldade. No Brasil, mais de 200 mil pessoas perderam suas vidas, né, e num contexto governamental em que há uma letargia enorme em relação aos métodos eficientes, né, no combate à pandemia, ao Covid, ao vírus, né? Então, é sempre bom fazer essa referência, uma lembrança e uma memória respeitosa, né, da dor e das pessoas que perderam seus entes queridos, amigos e familiares, né? Então, a gente continua lembrando a todos que amanhã nós temos nosso primeiro conselho diretor, às 9h30 também, pela manhã, para levar uma sexta-feira de tarde no conselho diretor. A gente não queria começar o primeiro conselho diretor com mas na sexta pela manhã, amanhã de manhã, a gente tem um conselho diretor com algumas questões, né, e trazer isso para a nossa semana de planejamento é importante também. Então, Emiliano e André, fiquem à vontade, né, a condução, né, tanto de apresentação quanto do enfoque, né, fiquem à vontade para apresentarem aí as suas colaborações, as suas contribuições, e nós vamos ter um tempo de exposição e depois um tempo para perguntas e respostas, né, com um limite aí das 10h30, 10h40 para essa condução. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Não sei se Cláudio quer usar a palavra também. Senão, a gente já pode passar diretamente para vocês. Só agradecer mesmo ao Emiliano, né, pela disponibilidade de estar conosco aqui, mais uma vez, né, Emiliano? Acho que agora vai ser bem produtivo. A gente sabe que nosso tempo está curto agora para poder implementar essa extensão na curricularização da extensão, na verdade, né? Peço aos professores, então, que participem também conosco dessas dúvidas, porque os NDS têm muito trabalho pela frente nesse ano. Muito obrigado, Emiliano. Fique à vontade. Bom dia para todos nós, pessoal. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Braulio. Bom dia, André, aí, um colega dessa nossa jornada, né? E bom dia para todo mundo. Assim, é uma satisfação, mais uma vez, a gente tá junto dentro desse tema, né? De um tema
caro para todos nós, um tema importante para todos nós, nesse momento em que o Braulio destaca, um momento, de fato, bem difícil em todos os sentidos, assim, até de gerenciar essas questões também, porque tudo acaba afetando uma coisa a outra, né? A gente não está isolado do mundo, né? Então, é um novo desafio, essa questão da inserção curricular. A gente já tratou disso por 2 vezes aqui na FAV. É importante iniciar aqui dizendo que a gente não tem respostas prontas, é um processo que está sendo construído, isso está sendo feito paulatinamente, conforme a realidade local, e a realidade local, não só a realidade local de cada universidade, mas também de cada unidade da universidade, ou seja, isso é um processo de gestão, é muito claro para a gente o papel do que é a Prograde e PROEC nesse cenário, no sentido de ser gestor e não executor de determinadas atividades. Então, é um processo que está em construção. E dizer também que, no final do ano passado, saiu uma nova resolução, estendendo esse prazo aí para mais um ano. Eu acho que o professor André tem mais propriedade aí para falar disso também. Então, o que seria no final desse ano, já está isso concluído, passou para o final do próximo ano, não é isso, André? Assim, só para confirmar, né? Então, a gente tem Exato. Um ano a mais, porém, esse um ano a mais, assim, eu acho que ele não pode implicar em a gente diminuir o ritmo, porque devido à complexidade desse cenário, devido à quantidade de variáveis que isso tem, acho que a gente tem que continuar nesse mesmo ritmo para tentar ainda cumprir o prazo do ano que vem, que ainda acho que é apertado, mesmo mantendo todo esse ritmo que a gente tem. Eu vou compartilhar uma apresentação. Eu fiz algumas alterações da apresentação última que eu fiz com vocês, a parte inicial que eu faço. Eu fiz uma alteração em função de várias conversas, de várias apresentações, discussões que a gente teve com várias unidades. Eu fiz algumas alterações, porque eu achei por bem fazê-las. Vou colocá-las aqui. Então, a gente faz essa apresentação, eu faço a primeira parte, o professor André a segunda, e conforme o professor Braulio falou, a gente abre depois para possíveis perguntas, né, debates, a gente discute um pouco o assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela, aí eu só precisaria de alguém, porque eu não fico vendo o chat aqui, eu só precisaria que alguém confirmasse aí que está compartilhado direitinho. Compartilhado. Ah, beleza. Bom, eu peguei aqui o título do encontro nosso aqui, que foi dado aí na FAV, extensão na UFG, curricularização e aplicação no cotidiano acadêmico. Até já começo aí, a gente estando nesse processo, houve até uma pequena discussãozinha, a gente tem usado muito o termo inserção curricular, né, e não curricularização, mas a inserção da extensão dentro do currículo, da graduação. Então, a gente tem trabalhado isso e como que isso se aplica no dia a dia nosso, né, da universidade. Nesse cenário aí que eu comecei dizendo, que eu entendi por bem fazer algumas pequenas alterações, eu entendi por bem, principalmente em termos conceituais, tratar a questão da extensão em termos conceituais. E aí eu inicio dessa forma aqui, dentro do que a gente tem como maior missão nossa, enquanto professores, que é discutir, avaliar e cada vez mais tentar melhorar o processo de aprendizagem. Ou seja, a melhoria do processo de aprendizagem é um desafio pessoal de cada docente. Essa é a nossa o grande motivo para estarmos voltados a debates, a discussões, a estudos, enfim, tudo isso tem como ponto final a melhoria no processo de aprendizagem que a gente faz com os nossos discentes. E aí, essa reflexão que eu começo, já começa com essa foto aqui, onde mostra o início do século XX, uma sala de aula no início do século XX, e outra foto... Oi, André. Desculpa. Não está apresentando, está só a tela do PowerPoint. A primeira tela não passou? Não, ele não está no formato de apresentação. Ué, que estranho. Apertar o novo apresentador, o terceiro que está marcado lá embaixo.
no rodapé. Isso. Aí. Mas estava aqui Continua sem passar? Para mim, continua a mesma tela. Eu vou compartilhar os slides. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente. Estranho. Eu vou parar aqui. E vou fazer de novo o processo aqui. Apareceu aí agora? Sim, Emiliana, aparece. Vamos ver se você consegue aparecer no modo de apresentação. Eu já coloquei no modo de apresentação. Não está aparecendo. Se você quiser me mandar o arquivo para alguém, a gente pode tentar fazer para você e aí facilitar essa agilização. É uma possibilidade também. Com licença, ali em cima na aba apresentação, apresentação de slides, você pode estar com uma configuração errada. Se você clicar lá e colocar para apresentar, ou então você está com duas telas, mas lá em cima, na aba superior, apresentação de slides. Está na página principal, inserir, design, transições, animações, apresentação, na barra laranja do PowerPoint. Eu não entendi, você falou muito rápido, o que você está falando? Você pode repetir, por favor? Perdão, Tá. lá em cima, na aba, mais uma esquerda, aí pode estar alguma configuração, isso. Mas... Aqui está tudo ok, eu tinha checado aqui antes. É aqui que você está falando, né? Isso. Modo automático ali, usar modo de edição do apresentador. Coloca... Não, cancela. Ali à esquerda você já tem. No automático pode ser... Pode fechar essa aba. Essa janela, por favor. Isso. Aí, seguindo para a sua direita, tem o modo que são duas telas. Você está com duas telas? Não. Não. Não? Tá. Então, vai no automático, ele está no automático. Provavelmente ele está fazendo automaticamente alguma coisa errada. Clica naquele drop-down ali, que está escrito automático. À direita, à sua direita. Vai andando, percorrendo, é o último bloco de ações, mas isso. O principal. Coloca no principal. Tenta apertar lá embaixo. Vamos ver. Não foi. Não. Bom, aqui em casa, coloca esse, eu reseto ele, que é um comando simples, mas eu não sei agora. Ele faz... Mas, André, você está com a apresentação aí, não está, André? Eu vou parar de compartilhar, você pode compartilhar para tentar? Posso. Eu vou... Obrigado, viu, Ravi? Beleza, compartilhou aqui. Pode ir para o segundo, André. Aí, beleza. Só tem... Legal. Não sei se está tudo bem para todo mundo aí também. Está tudo certo? Tá apresentando tranquilo. Tá perfeito. Tá, legal. Bom, então, aí o que retomando o que eu estava falando, nesses duas fotos, duas imagens que tem aí, é uma sala de aula no início do século XX e outra no início do século XXI, em que basicamente o que muda aí é a cor. Mas o método de ensino é exatamente o mesmo. Então, a gente, nesse cenário em que tudo absolutamente teve uma evolução gigantesca, né, o processo de ensino, método de ensino continua muito semelhante ao início do século passado. O próximo, por favor, André. E aí, passaram dois, eu acho, né, André? Está no mudo? Eu voltei. Tá. Próximo. Tá.
E aí, dentro desse processo de aprendizagem aí, uma coisa que eu retomo também é o próprio termo, o conceito, a origem da palavra aluno, que tem sua origem no latim. Muitas vezes tem uma certa confusão com o grego, mas a origem dela é no latim. E essa palavra aluno, ela significa, né, a etimologia dela, é aquele que se alimenta do conhecimento. E aí, quando a gente tem essa questão do que se alimenta do conhecimento, o conceito do que é aluno, a gente automaticamente entende que todos nós somos alunos. Porque, essencialmente, todos nós ligados a algum local de ensino, pesquisa e extensão, tem que se alimentar de conhecimento para viver. Aliás, isso não é exclusivo de nós, né? As pessoas, nós todos, né? O ser humano se alimenta do conhecimento de alguma forma. Então, todos nós somos alunos. Então, esse é um processo, o processo de aprendizagem está consolidado, a gente também tem que nos despojarmos de alguns conceitos e voltar a nos alimentarmos desses conhecimentos básicos, entendendo que há um processo de construção do conhecimento, e não só um processo de transmissão do conhecimento. O próximo, por favor, André. E aí vem uma imagem que demonstra um pouco como que esse processo de aprendizagem é feito quando a gente tem processos passivos e ativos de aprendizagem, né? E essa é uma discussão que, independente da questão da inserção curricular, do que a gente está debatendo aqui hoje, é um debate que já vem sendo feito há bastante tempo, né, por várias pessoas absolutamente especialistas nessa área, que vem nos mostrando, trazendo luz a algumas coisas aí, entre modelos de ensino passivo e ativo. E esse slide aqui, ele mostra que depois de 2 semanas, nós lembramos de 10% daquilo que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que assistimos, 70% a partir de uma discussão, de uma participação em discussão, e 90% daquilo que falamos e fazemos. Então, esse desafio de chegar cada vez mais próximo à base da pirâmide é um desafio que eu acho que hoje está posto para todos nós enquanto docentes. Ou seja, é sair desse processo passivo para entrar dentro de um processo ativo, onde se constrói o conhecimento e não se transmite o conhecimento. É um processo em que a gente tem o desafio de tentar internalizá-lo dentro de todos os processos de ensino, e naturalmente não só na universidade, né? É no nosso dia a dia, por onde se passa, o esforço de trazer cada vez mais a didática à base dessa pirâmide. O próximo, por favor, André. E aí, nesse modelo de aprendizagem atual, onde a esquerda está colocada em vermelho, onde a gente tem uma resposta pronta, que é a questão do discente perguntando e o professor, o docente, respondendo, ou seja, um modelo já pronto, para um modelo um pouco mais avançado, em que é um processo dinâmico, interativo e customizado, ou seja, uma resposta ela não está pronta, ela está em processo de construção. Isso é muito importante, porque o saber é uma espiral, é a espiral do conhecimento. São tijolos, né, que vão sendo colocados um acima da outra, em cima de cada ponto do conhecimento, para a gente estar cada vez mais sólido, cada vez mais avançando, no sentido de acumular o conhecimento, ou seja, é um processo dinâmico e não um processo estático. E nesse cenário, o próximo, por favor, André. Nesse cenário surge aí também, paralelo a isso, a questão da inserção curricular da extensão. Ou seja, surge porque isso surge posterior à questão desse desafio de transformar metodologias passivas para métodos ativos de ensino. E, paralelo a isso, surge a inserção curricular de extensão, que passa a ser uma nova forma de ensino, ou seja, aplicar o conhecimento. Ou seja, a inserção curricular, ela não é abrir mão de conteúdos, ela não é deixar de abordar determinada temática, é mudar a forma de ensino. E esse mudar também tem que ser olhado de uma forma um pouco parcimoniosa, porque, naturalmente, várias pessoas já adotam essa forma de ensino. Então, também não é uma coisa inédita.
mas assim, é tentar, de certa forma, transformar cada vez mais o ensino naquela base da pirâmide que a gente olhou agora há pouco. E aí, nesse processo de inserção curricular, o desafio que está posto é fazer algo novo, e não mais do mesmo. Ou seja, não é achar que as ações que a gente faz, que estão hoje postas como ações de atividades de sala de aula, atividades práticas, atividades de estágio, são atividades que agregam efetivamente conhecimento no sentido do protagonismo estudantil que a gente gostaria de ter, que é a parte final dessa apresentação. Então, é esse desafio de fazer algo novo para cada vez mais construir a resposta junto com o discente. E isso, naturalmente, é um processo gradativo, coletivo e dialogado. Ou seja, volta à minha fala inicial, em que não é uma resposta pronta. Cada unidade, cada NDE, cada CAEX tem o seu formato de pensamento, tem a sua linha e, naturalmente, tem a sua absoluta autonomia para definir a melhor forma de se fazer isso. O próximo, por favor, André. Ilustrando um pouco isso, a professora Luciane, que é uma professora que trabalha com essa questão há bastante tempo, ela trata com uma frase que eu gosto muito, que fala que a problematização de situações concretas possibilita que os alunos aprofundem a reflexão crítica da realidade na qual e com a qual estão. Ou seja, esse desafio de colocar situações reais dentro de temáticas abordadas em sala de aula possibilita essa aproximação e, naturalmente, transforma até a própria dinâmica da aula de forma bastante muito mais atrativa, muito mais ilustrativa para os discentes. Fazendo um parênteses em relação a isso também, é importante lembrar que os nossos discentes hoje já não são mais os discentes nem de 50 anos atrás, não são os discentes de 10 anos atrás, em função desse avanço tecnológico todo que se tem hoje. Então, cada vez mais vai ser cada vez mais desafiador manter a atenção desses alunos em aulas de 2, 3 horas dentro de uma sala de aula fechada, sem uma problematização real, um vínculo real daquele tema a algo que eles têm no seu dia a dia, e essa professora Luciane, ela trata bastante dessa questão. O próximo, por favor, André. E aí surge esse debate aí imenso em que até na fala inicial do professor Braulio colocou do que é extensão, observando que saiu uma resolução ano passado, do Consune, tratando desse tema, mas lembrando que essa resolução do Consune, tratada ano passado, não mudou esse conceito. Essa resolução, ela apenas deixou um pouco mais claro, pelo menos esse esforço foi nesse sentido, de que o que se caracteriza como extensão, mas o conceito básico da extensão é tratado também desde o início do século passado, da mesma forma, pela Política Nacional de Extensão, ou seja, a resolução do Consune ano passado não alterou absolutamente nada no entendimento do que é extensão. Ela simplesmente tentou deixar mais clara um pouco o que é isso na prática, mas o conceito básico permanece há praticamente 100 anos, que o início dessa primeira definição foi em 1927, né, no início do século passado. E aí, dentro desse conceito que é extensão, André, você pode passar, por favor? A extensão, ela tem alguns olhares, alguns desafios e algumas premissas que a gente tenta incorporar em uma ação de extensão. E aí são 5 que são colocadas pela Política Nacional de Extensão, que é tentar fazer com que cada vez mais a extensão seja interdisciplinar, que envolva várias áreas de conhecimento, vários pontos de vista, vários olhares em cima de uma determinada temática, que ela tem um olhar regional, e esse aí é o papel muito importante da universidade pública, em que ela pode trazer grandes temas de nível nacional, com um olhar customizado para aquela região, ou seja, ela pode identificar naquela região determinadas ações específicas daquela região e trabalhar essas problemáticas. A ação de extensão, ela é baseada em métodos, e aqui eu destaco muito, porque muitas vezes se coloca a ação de extensão de uma forma um pouco desprovida de metodologia, de base científica. A extensão, ela deve ser sempre executada, e ela é executada dentro de metodologias científicas,
científicas e comprovadas, não só em cima de método, como o conceito, o conhecimento que é aplicado. Então, uma ação de extensão, ela tem uma estrutura muito bem pensada, até porque o sucesso dela depende de um método muito consolidado e de uma interação dialógica muito bem feita. Então, uma ação de extensão tem que ter um método muito bem definido. Ela precisa também dessa questão da valorização do saber popular, ou seja, só se faz uma ação de extensão com respeito a esse conhecimento e essa dinâmica entre o conhecimento acadêmico e o não acadêmico, esse fluxo de conhecimento dentro da comunidade acadêmica e comunidade não acadêmica, que permite efetivamente essa construção da espiral do conhecimento. E, por fim, uma questão básica também na extensão é o fazer com e não fazer para, ou seja, uma ação de extensão, ela começa numa interação dialógica lá no seu início. A partir do momento que se identifica uma determinada lacuna que se quer trabalhar, se faz uma ação em conjunto com aquela população que se quer atingir, para saber qual é o melhor método, qual é a melhor forma de se ter um resultado positivo naquela ação de extensão. Uma ação de extensão que já chega pronta, uma roupa pronta, para ser vestida em um possível usuário, que a gente não sabe o tamanho dele, provavelmente dá errado. Portanto, que a perspectiva é que se desenhe uma determinada roupa junto com a pessoa. E com isso a gente consegue, naturalmente, um sucesso maior daquela ação. O próximo, por favor, André. E aí, dentro desse conceito todo, surgem os dois eixos basilares de uma ação de extensão. O primeiro é o foco na comunidade não acadêmica, ou seja, só se pensa em uma ação de extensão, ela só existe quando ela tem o foco na comunidade não acadêmica, e naturalmente aqui não exclui a participação de toda a comunidade acadêmica. Isso não é uma exclusão da comunidade acadêmica, mas é uma base ter o foco na comunidade não acadêmica e ter essa interação dialógica desde o seu início do processo. No início, antes, durante e depois, ou seja, no fechamento do processo, para avaliar se aquilo foi adequadamente bem, se os resultados foram atingidos ou não. E nisso aí surge essa figura aí embaixo, que de certa forma tenta ilustrar isso, que é essa interação de saberes entre comunidade acadêmica e não acadêmica, esse fluxo constante que tem aí, e essa figura em azul do fundo, demonstrando a sociedade. Tem alguns trabalhos que dizem muito um termo, que aí eu quero trazer para mim isso, no sentido de muitos trabalhos apresentam a interação entre universidade e sociedade. Eu critico muito essa terminologia porque coloca a universidade fora da sociedade. A universidade faz parte da sociedade. A universidade depende da sociedade, em especial a universidade pública. Então, a universidade está dentro da sociedade. Então, nessas tratativas, a gente sempre coloca de forma comunidade acadêmica e não acadêmica, e não universidade e sociedade, né? Tudo num único pacote, entendendo o estudo como um corpo único, né? E com esse propósito de interação dos saberes entre essas duas vertentes. O próximo, André, por favor. E aí, assim, tentando dar um conceito histórico nisso, porque muitas vezes se debate essa questão, em algumas reuniões a gente teve esse levantamento, e até para consolidar que isso que a gente está falando aqui não é novo, não só não é novo, como tem 100 anos. É importante que isso também fique consolidado para a gente, e essencialmente isso começou não, mas teve um marco, teve um divisor de águas, que foi o Manifesto de Córdoba, na Argentina, em 1918, que o grande propósito era uma mobilização estudantil gigantesca de aproximar a universidade da comunidade não acadêmica, e, em especial, entender o que essa comunidade não acadêmica esperava da comunidade acadêmica. Ou seja, o que essa população que estava no entorno da Universidade de Córdoba esperava da Universidade de Córdoba. Isso foi um movimento muito interessante, vale a pena para quem tem certo interesse nessa temática, ler sobre o Manifesto de Córdoba. Foi um movimento muito interessante que materializou de forma muito clara a necessidade desse diálogo entre comunidade acadêmica e não acadêmica.
E, a partir daí, de 1918, começou um processo muito intenso em todas as universidades instaladas, em especial na América Latina, porque, por conta desse evento ter sido em Córdoba, uma movimentação muito grande da necessidade de se estabelecer políticas nacionais de extensão universitária. O próximo, por favor, André. Isso também, obviamente, e paralelo a isso, anda de forma muito significativa, não só na América Latina, como também nos Estados Unidos, na América do Norte, como também na Europa, e com outros nomes. Na Europa, se trata ação, não fala atividades de extensão. Na Europa, a maior parte das universidades utiliza o nome, a terminologia terceira missão. Nessa terceira missão, eles dividem isso em educação continuada, transferência de tecnologia, inovação e engajamento social. Essa terceira missão incorpora tudo isso e, obrigatoriamente, com foco na comunidade não acadêmica. E, nos Estados Unidos, esses 5 ações de extensão que temos no Brasil, que são os programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço, todos eles são juntados em um nome único, que é prestação de serviço. Então, tem uma única ação de extensão, prestação de serviço, que engloba todas as 5 que a gente tem aí, e também tem o eixo basilar colocado como obrigatoriedade de ser feito para a comunidade não acadêmica. Então, tanto a Europa quanto... aí a gente tem um cenário América Latina, Europa e Estados Unidos, com isso muito consolidado, com um século aí de história trabalhando nisso, apesar de terem nomes e métodos diferentes e customizados, naturalmente, para cada reunião. O próximo, por favor, André. E aí vem a definição nossa, que é essa que foi colocada aí no início da reunião, da resolução do ano passado, a 39, em que tentou, de certa forma, trazer um pouco mais prático o que seria a extensão, a ação de extensão, mas mantendo o conceito. Então, esse artigo 2º, ele não mudou em absolutamente nada dos conceitos estabelecidos anteriormente, até porque uma resolução não tem força para alterar uma lei. Então, o que se trouxe foi esse conceito da Política Nacional de Extensão Universitária, em que diz que a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, tecnológico, social e político, que promove a interação entre a universidade e outros setores da sociedade. E aqui fica bastante interessante aquilo que eu estava falando anteriormente, universidade e outros setores da sociedade, e não universidade e sociedade, né? Então, entendendo a universidade como parte da sociedade e essa extensão universitária sendo essa interação entre a universidade e esses outros setores. E aí ela traz na resolução também o seu parágrafo único, que todas as diretrizes que aqui são estabelecidas, naturalmente, estão assentadas dentro da Política Nacional de Extensão Universitária, que é o que não poderia ser diferente, naturalmente, que dá as diretrizes macro em todas as ações de extensão. O próximo, por favor, André. E aí, trazem quais são os fundamentos nessa mesma resolução, os 5 fundamentos da extensão universitária. No primeiro, coloca-se que são ações que tenham como público principal a comunidade externa ao UFG, são ações que estimulem e potencializem essas relações entre universidade e outros setores da sociedade, e esse potencializem é bastante importante no sentido de que a gente tem um desafio também nas nossas ações de extensão de cada vez mais fortalecer o laço entre essas comunidades acadêmicas e não acadêmicas, porque a partir de uma ação a gente tem um campo absolutamente fértil para desenvolver várias outras ações quando se estabelece um processo de interação dialógica consolidado. Então, aqui, essas ações que estimulam e potencializam essas relações é colocado nesse sentido, ou seja, uma ação ela pode se desdobrar em várias outras ações, inclusive com focos, com olhares, com áreas de conhecimentos diferentes daquela proposta inicialmente. O terceiro, processos formativos articulados ao ensino e pesquisa, considerando as demandas sociais, ou seja, não se pensa em ação de extensão sem que aquilo seja uma ação de ensino e de pesquisa, uma coisa está organicamente ligada à outra, a necessária participação de servidores e estudantes da UFG no planejamento e na execução das ações, é impensável também uma ação de extensão que abra mão da participação de servidores
e principalmente, prioritariamente, dos nossos alunos, já que são o ator principal de uma universidade são os alunos. E, por fim, a produção e a sistematização do conhecimento da comunidade externa à UFG. Isso aqui é no sentido de que há um estímulo de nossa parte muito grande de se produzir trabalhos científicos, de produção acadêmica, dentro dos projetos de extensão, e para isso, inclusive, não sei se é de conhecimento de todos, a UFG tem uma revista de publicação de artigos de ações de extensão. E, por fim, o parágrafo único, que diz: as ações de extensão deverão obrigatoriamente atender a disposto nos incisos desse artigo. Ou seja, uma ação de extensão, ela cobre todos esses 5 fundamentos que estão aqui colocados. Cabe aqui também uma outra explicação. É muito importante essas resoluções, essas normativas, porque constantemente a gente observa uma troca rotineira de CAEX nas unidades. E muitas vezes o CAEX assume sem menor orientação do CAEX anterior. E isso faz com que ele se perca constantemente ao longo das discussões. Então, a gente teve um esforço muito grande de estabelecer normativas para que a pessoa que entre numa responsabilidade dessa do CAEX tenha suas ações embasadas em documentos o mais claro possível, para que ela possa ter um sucesso, né, fazer com desenvoltura sua atividade, sua responsabilidade de CAEX. A próxima, por favor, André. E aí eu vou passar muito rapidamente nesses, porque isso já é muito de conhecimento de todos. Os nossos tipos de ações de extensão são 5. Essa resolução trouxe só um avanço em relação à anterior, no sentido de estabelecer prazos. Então, em relação aos programas, estabeleceu que são mínimo de 3 projetos com coordenações distintas, podendo estar associado a algum outro tipo de ação, curso, evento ou prestação de serviço, mas o programa, essencialmente, ele precisa de ter 3 projetos com coordenação distintas, e a gente está estimulando muito, enquanto PROEC, a criação de programas para agregar várias áreas de conhecimento, e aqui, quando fala mínimo 3 projetos, não precisam necessariamente ser projetos da mesma unidade, né? São projetos cadastrados como ação de extensão. E tem que ter um prazo mínimo de 3 e máximo de 10 anos. A especificação do que é projeto, e que aqui o avanço que se trouxe nessa definição foi que tem um prazo mínimo de 1 ano e no máximo de 5 anos. Na resolução anterior, usava a terminologia de médio prazo e longo prazo. É uma terminologia bastante inadequada para uma normativa, já que o termo médio e longo são absolutamente subjetivos. Então, essa resolução, ela especificou o prazo para o que é considerado um projeto. Ele tem um prazo mínimo de 1 e no máximo 5, e aí cabe ressaltar também que ele não obrigatoriamente termina com 5 anos. Ele pode ser recadastrado depois de 5 anos. Aqui, esse prazo de 5 anos é no sentido de que ele seja, pelo seu coordenador, reavaliado. Sua metodologia, seus objetivos, suas metas, sejam reavaliados no mínimo de 5 em 5 anos. Ou seja, ele pode ter continuidade, mas a cada 5 anos ele é reavaliado. E, por fim, o próximo mesmo, André, os cursos, eventos e prestação de serviço. Todo mundo aqui tem conhecimento claro de todos eles aqui, só lembrando que a prestação de serviço é uma atividade também que a gente tem estimulado bastante enquanto PROEC, porque a prestação de serviço ela pode ser uma fonte de receita para aquela unidade, para aquela ação de extensão. Então, a prestação de serviço, muitas vezes, ela pode transformar várias ações em autônomas financeiramente por conta da cobrança de determinados serviços. A gente tem algumas unidades da UFG que fazem isso com bastante propriedade, em particular a área médica, né, o Hospital das Clínicas, o Hospital Veterinário e a Agronomia também faz isso com muita força no Laboratório de Análise de Solos. Então, é uma receita muito importante para aquelas unidades. O próximo, por favor, André. E aí, dentro do que eu comentei sobre os programas e dentro da questão da inserção curricular, a gente pensando na PROEC em várias unidades que não têm ações de extensão suficiente para fazer a inserção curricular, a gente começou também, como objetivo de agregar áreas de conhecimento, a criação de programas institucionais,
onde qualquer coordenador de ação, seja docente ou técnico administrativo, que queira aderir, que tenha algum ponto de convergência àquele programa institucional, aos propósitos daquele programa institucional, ele faz a adesão. E, consequentemente, a gente vai ampliando cada vez mais o leque, o cardápio de possíveis ações que podem ser curricularizáveis nas unidades, desde que o NDE concorde com aquela ação de extensão como uma ação passível de ser incluída, inserida na curricularização. Então, para isso, a gente criou e tem institucionalizado lá no site da PROEC o FG nos parques, o FG Primeira Infância, o FG Rural, o FG na Agroecologia. O próximo, por favor, André. O FG na Escola. Um outro que é um nome que foi trabalhado, que pega tudo, né? O FG em todo lugar, mas esse nome tem uma justificativa, porque é uma parceria junto com a Prefeitura de Goiânia, onde a gente que já tem um projeto que chama-se Ciência em Todo Lugar, em que se leva várias ações da pesquisa para praças, para feiras, para Rua 8, Rua do Lazer, enfim, para espaços públicos para serem trabalhados. Então, esse programa chama-se o FG em todo lugar. E, por fim, o FG no enfrentamento à Covid-19. São programas institucionais em que qualquer coordenador, como eu falei, pode fazer sua adesão e, a partir de determinados critérios, eles vão ficar disponibilizados também para as unidades para inserir, para que aproveitem essas ações como uma ação de inserção curricular, desde que aprovada pelo NDE daquela unidade. O próximo, por favor, André. Aqui são duas plataformas, também vou passar rápido, eu já apresentei isso no nosso encontro anterior, em que possibilita a gente ter um raio-x das ações de extensão de cada unidade. Primeiro é a plataforma Analisa, que foi um esforço muito grande ao longo desses 3 anos aí que a gente está nesse processo de gestão, de materializar quais são as ações de extensão. Até pouco tempo, muito pouco tempo, até 2 anos atrás, a gente não conseguia identificar, tinha uma dificuldade imensa, o próprio CAEX tinha uma dificuldade imensa de saber quais eram as ações de extensão da sua unidade, e em especial a PROEC, ou seja, como identificar essas ações. Hoje a gente está com isso tudo absolutamente mapeado, por área temática, por região, por tipo de coordenação, por produto, enfim. Esse Analisa fica aí como sugestão para quem ainda não navegou, para que faça isso, porque ele é bastante interessante. E o próximo, que é a plataforma do Cigar Public, enquanto que a gente pode listar todos os projetos, todas as ações de extensão da UFG e clicar em cima de cada nome, e isso sai todo descritivo daquela ação de extensão, inclusive o nome do seu coordenador. Qual que é o grande esforço nesse sentido? É que quando a gente vai fazer uma ação de extensão, a gente está estimulando os coordenadores a observarem se tem outras ações similares. E com isso a gente consegue aproximar áreas de conhecimento e potencializar aquela ação de extensão. E não ficar replicando esforços de forma paralela. Ou seja, isso é bastante importante que a gente manuseie essas ferramentas para potencializar e, inclusive, entrosar mais as unidades que a gente tem na UFG. Quando a gente está nesse programa de gestão, das coisas que mais me impressionou foi a quantidade de ação similar em unidades diferentes. Então, essa ferramenta possibilita a gente ter um raio-x geral da universidade e, consequentemente, permite agregar coordenadores com a mesma área, com mesmos enfoques no mesmo trabalho, né? O próximo, por favor, André. E, por fim, aqui, só para antes de passar para o André, esse grande desafio que a gente vem colocando aí nesse sentido, transformar esse processo de educação, de formação, de ensino, de aprendizagem, de uma forma através do exemplo, ou seja, tentando executar, não só através de aulas, de 3 horas de aula com PowerPoint e tudo mais, mas executando atividades, e transformar essa forma de ensinar fazendo, ou seja, ir cada vez mais para a base daquela pirâmide que a gente tem. É esse o conceito básico que a gente está colocando como ação de extensão, e dentro do processo de inserção curricular, entendendo que isso é aproximar cada vez mais o processo de extensão com o processo de aprendizado. Isso é o grande desafio que está posto aí para todos nós. E aí eu passo para o André dar continuidade na parte final dessa apresentação. Muito obrigado, viu, André? Valeu, Emiliano, obrigado.
não consegui dar bom dia a todos, mas bom dia a todos e todas. Obrigado, Braulio, Cláudio, pela oportunidade, né, da gente conversar um pouquinho sobre esse tema aqui na reunião, na semana de planejamento da FAV. Assim, é difícil falar depois do Emiliano, porque ele coloca todo um panorama interessante da extensão e o quão importante é isso para a universidade. Eu vou vir agora só com a burocracia. Mas vamos lá, vamos seguindo, que eu acho que é assim mesmo que a gente vai construir e faz parte. Bom, a extensão ela é vista, né, como um ponto importante, e aí, lá em 2014, no Plano Nacional de Educação, uma das metas do Plano Nacional de Educação era conseguir assegurar que os currículos trabalhassem nesse sentido, de ter uma maior, não só a universidade fazendo extensão, mas que essa extensão fosse vivenciada pelos alunos no seu programa, no seu projeto de curso, né? Então, lá no PPC mesmo. E lá no Plano Nacional de Educação, em 2014, na meta 12.7, tinha lá, assegurar o mínimo de 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão universitária. Então, isso já vem sendo discutido há muito tempo no ambiente universitário. Em 2018, o CME ele implementa isso, né, com a resolução de 2018, colocando que as atividades extensionistas são caracterizadas nos PPCs nas seguintes modalidades: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviço, como Emiliano colocou, que aí a nossa resolução também foi construída nesse sentido, e no seu artigo 12, mantendo, né, colocando essa previsão institucional do cumprimento de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil. Então, pelo menos 10% do que o estudante necessita cursar tem que ser no formato de extensão. E o artigo 19, dizendo que teria o prazo de 3 anos a contar da homologação dessa resolução, que é de dezembro de 2018. O prazo vence em dezembro de 2021. Mas, como o Emiliano colocou, no ano passado, devido à situação de pandemia, várias resoluções do CNE tiveram a prorrogação do seu prazo, e essa resolução foi prorrogada por mais um ano. Mas o nosso plano é continuar o cronograma que a gente tinha pensado, que foi paralisado em 2020, mas continuar esse cronograma para a gente conseguir executar essa meta, porque é uma meta muito trabalhosa de ser implantada, mas que a gente vai dar conta de fazer isso. Aqui a gente colocou minuta de resolução, mas na verdade ela já é uma resolução publicada, desculpa, aqui não é a resolução da extensão, essa é a minuta da resolução da inserção curricular, que vai ser publicada esse ano, e aí aqui a gente coloca nessa minuta que os tipos de ações de extensão que vão ser possibilitadas serem inseridas no currículo, então as mesmas 5 previstas na resolução da UFG e na resolução do CNE, então nessas seguintes modalidades de ação de extensão: projeto, programa, curso, evento e prestação de serviço. E serão consideradas atividades curriculares de extensão, ou ASEX, as ações de extensão universitária que se qualifiquem como um processo formativo com protagonismo estudantil. Essa é uma grande diferença ou uma grande característica que precisa estar presente nas ações de extensão que vão fazer parte dessas atividades curriculares de extensão. O que a gente entende como protagonismo? É quando a participação do discente se dá de maneira mobilizadora, de forma atuante em todas as etapas da ação, que isso visa contribuir com o processo do desenvolvimento profissional. Então não basta o aluno ser um mero ouvinte daquela ação.
ou um mero espectador daquela ação, né? A gente fala ouvinte, mas a gente tem os alunos surdos também, né, que participam das ações, então a gente precisa mentalizar que são espectadores da ação como um todo. Então, ele precisa realmente participar da construção dessa ação e ter essa participação com protagonismo, e não simplesmente com um mero participante dessa ação. Quais são as premissas das atividades? Então, o protagonismo estudantil, eu já disse, mas o público-alvo da ação, obrigatoriamente a comunidade externa ao UFG, como toda ação de extensão. Ela deve ser cadastrada como ação de extensão, como toda ação de extensão, e ter essa interação dialógica com essa comunidade externa, né? Não ser algo proposto simplesmente pela universidade, mas sim em contato com a comunidade externa, recebendo, fazendo essa interação dialógica, recebendo uma contribuição importante para a formação desse aluno. O que a gente já fez e onde a gente está? Então, em junho de 2019, a gente fez o primeiro seminário de curricularização da extensão, vieram professores de outras universidades participar dessa discussão, e como encaminhamento desse seminário foi feita essa criação mista, uma comissão mista da curricularização, com membros da Prograde, PROEC, do CIAR, mais representantes das câmaras superiores de graduação e de extensão e cultura. A gente, em 2019, elaborou a minuta da resolução, discutindo com todo mundo, né, dessa comissão, e como parte desse processo, com o intuito desse processo ser um processo gradativo, coletivo, dialogado, como o Emiliano falou, a gente não tem resposta para tudo, na verdade as nossas respostas são poucas, né, a gente está construindo isso e criando isso, e aí em 2020, no início de 2020, foi feito o envio dessa minuta para todas as unidades acadêmicas e órgãos da instituição para análise e um recebimento dessas impressões sobre a minuta. Tem sido feito, né, como essa reunião aqui hoje, várias conversas com as unidades acadêmicas sobre esse processo para tentar minimizar as dúvidas sobre esse processo e a gente conseguir construir algo interessante e inovador para o ensino, para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, sempre envolvendo Prograde e PROEC. E o que a gente vai fazer a partir da semana que vem é colocar essa minuta, que já teve a incorporação do que foi discutido nas unidades acadêmicas, mas com esses diálogos nas unidades acadêmicas, a gente viu que não são todos os professores, toda a comunidade que está por dentro da minuta, dessa discussão. Então, nosso intuito agora é colocar essa minuta, que já está praticamente pronta, para uma consulta pública na comunidade acadêmica da UFG e receber algumas impressões para a gente finalizar esse processo e passar pela aprovação nas instâncias superiores. O que a gente precisa encaminhar para que, após a publicação da resolução, isso seja realmente executado nos currículos dos cursos? Primeiro definir o que é extensão no âmbito da unidade. Então, fazer um pente fino, Emiliano, a PROEC, na verdade, tem feito isso de uma maneira muito intensa, definindo o que é extensão, pegando de todas as ações de extensão da UFG e caracterizando, vendo se realmente são ações de extensão, se não são outros tipos de ações que não de extensão. Uma vez a unidade vendo de todas as ações que estão cadastradas, quais realmente são de extensão, pegar o que dessas atividades de extensão seriam curricularizáveis. Quais dessas ações na unidade, elas permitem esse protagonismo estudantil, a participação do estudante
em todas as fases da ação de extensão. E aí, juntamente com o NDE e com os colegiados dos cursos, definir quais conteúdos do PPC podem ser trabalhados em forma de extensão, nas ações que já estão cadastradas ou em novas ações de extensão. E aí, submeter o NDE às diretrizes das atividades a serem curricularizáveis, para que os NDEs possam trabalhar na reformulação, na substituição de alguns componentes curriculares, para que aquele conteúdo seja trabalhado na forma de extensão, e aí conseguir prever dentro dos PPCs os 10% das atividades de extensão curricularizável. Quais são os fatores que dificultam esse processo? Primeiro, pensar que a gente precisa retirar conteúdo das disciplinas. E um outro jeito é pensar que as práticas de aula serão as ações de extensão. Ah, eu tenho aqui uma aula prática, eu vou fazer ela junto com a comunidade, isso aí vai ser extensão. Então, isso não é isso que a gente quer. O que a gente pretende com essas discussões é não retirar conteúdo de disciplina, mas a gente substituir a forma com que esse conteúdo vai ser ministrado. Então, as disciplinas vão diminuir. Boa parte delas vai diminuir a carga horária. Mas a gente vai perder esse conteúdo? Não, esse conteúdo vai ser aplicado de uma outra maneira. E não são as aulas práticas que vão ser as ações de extensão. Sim, pensar em ações de extensão junto com a comunidade, com o protagonismo estudantil, para que seja ministrado esse conteúdo. E o que a gente vê como fator facilitador dessa ação? Primeiro é esse ambiente favorável à construção coletiva, colaborativa. A gente vem passando por momentos de extrema dificuldade, o professor Braulio falou, mais de 240 mil pessoas já faleceram no país, mais de 8 mil aqui no estado de Goiás. Então a gente tem passado uma dificuldade muito grande, um aprendizado com o ensino remoto emergencial, e as pessoas, uma ajudando as outras. Então a gente tem esse ambiente favorável que as pessoas estão conversando mais. A gente vê isso na gestão superior de uma forma muito grande, as unidades conversando entre si para tentar buscar alternativas à falta de investimento público e os novos desafios que são colocados à frente. Então a gente tem esse ambiente favorável para essa construção coletiva. Perceber que a ação curricularizável ela não tem um dono, né, então a gente tem que fazer isso de maneira colaborativa, mas principalmente integrando a própria unidade, mas também outras unidades. O Emiliano colocou várias ações, elas são trabalhadas de maneira muito similar em diferentes unidades. Por que não a gente unir essas ações, propor uma ação mais robusta e que tenha a participação de vários estudantes? A FAV teve uma participação intensa, né, na ação do enfrentamento contra a Covid, fazendo isso, né, tendo uma ação que uniu várias unidades acadêmicas e fazendo uma ação muito importante para a comunidade externa ao UFG. E sempre, eu acho que isso é o principal, é o nosso principal foco, é pensar que a gente está ressignificando a formação dos discentes. É mudar um pouco, né, aquela primeiro slide que o Emiliano colocou, a nossa sala de aula do século XVIII, XVII, é a mesma sala de aula que a gente tem hoje. Então conseguir fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem seja diferente, que os discentes eles possam participar de uma maneira mais ativa, mais efetiva na construção do seu próprio conhecimento, da sua própria formação. Eu acho que isso que é muito importante. E esses são os contatos, né, de quem tem trabalhado. Eu acho que agora é um momento mais importante de ouvir as dúvidas e abrir para discussão, para que a gente possa continuar com essa construção. Acho que era isso que a gente tinha para falar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente está à disposição para a discussão. Obrigado,
Emiliano, obrigado, André, pelas colocações. Já podemos partir de imediato, né, para as perguntas, né? A gente tem uma primeira pergunta que o Cláudio até colocou, né, assim, sobre a possibilidade de arrecadação de ações de extensão através de cursos, né, se a atividade for curricularizada, a extensão poderá ser cobrada, etc., né? E aqui tem uma outra questão que é a respeito do mínimo percentual, né, se há algum limite ou se há só um teto mínimo mesmo do percentual de conteúdo, de carga horária que a gente está trabalhando nesse processo de inserção curricular dentro do currículo, no currículo. Podemos começar com essas duas questões, né? Bom, eu posso começar pela segunda, e aí o Emiliano pega a primeira. O mínimo é 10%, não tem um máximo. A gente pode pensar num currículo com 50% de extensão. Acho que não há nenhuma previsão nas DCNs dos cursos, isso não tem essa previsão, e nas resoluções também não tem esse máximo. Né? O que a gente tem é esse mínimo da carga horária total do curso. Aí, Emiliano, se puder complementar. Tá bom, então, aqui na primeira pergunta do professor Cláudio, né, se pode ser cobrado se uma ação for curricularizada, sim, não tem nada que impeça isso. Tanto o curso quanto a prestação de serviço, elas podem ser cobradas, tem o seu centro de curso, ou seja, a ação ela está cadastrada como uma ação de extensão, ela tem o seu centro de custo. O que vai diferenciar essa ação de extensão de uma ação curricularizável é o que o André colocou do protagonismo estudantil, ou seja, vai ter um protagonismo do aluno ali que vai ser identificado para que ele, de fato, vá na frente dessa ação, mas nada impede que não tem nenhum impedimento estabelecido em nenhuma norma a cobrança por essa ação de extensão. Muito bem, muito obrigado, André, obrigado, Emiliano. Não sei se alguns colegas gostariam de fazer mais alguma pergunta. Primeiro, agradecer mais algumas perguntas. As apresentações, né? Está tendo uma solicitação, Emiliano e André, sobre as apresentações, se elas podem ser disponibilizadas, os slides depois. Se vocês puderem, por favor. Obrigado. Cláudio? Obrigado, André. Obrigado, Emiliano, mais uma vez, pela apresentação de vocês, muito esclarecedoras. Olha só, a minha dúvida aqui é sobre a questão da modalidade de eventos, que vocês colocaram que é uma possibilidade de ser um projeto de extensão, né? Eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas criticando que o evento não pode ser considerado extensão. Aí minha pergunta é, quando é que um evento pode ser considerado uma extensão, de fato, nessa proposta da Prograde, da extensão, né? Quando é e quando que não é uma extensão, o evento? A outra pergunta é se a extensão curricularizada, ela vai ser tal qual uma disciplina de estágio e TCC, sabe? Que tem que ter um professor coordenador que vai gerir esses alunos, né? Terá notas. Ela de fato é uma disciplina, ela vai ter que ser criada ou ela pode ser uma disciplina já existente dentro do nosso curso e aí a gente repensa essa disciplina para que ela seja uma disciplina de extensão. Né, que se for dessa forma, talvez eu estou pensando aqui que não seja necessário reduzir a carga horária do curso de algumas disciplinas, se nós aproveitarmos uma já e transformá-la em extensão. Não sei se vai dar os 10%, é claro, né, mas é só uma pergunta, se a gente pode utilizar já existente e transformá-la em projeto de extensão. E a outra pergunta é se nós podemos usar os laboratórios dos nossos cursos para que sejam ações de extensão, né? Os laboratórios, e não só os laboratórios, mas também se a sala de aula pode ser um ambiente de extensão, ou seja, trazer a comunidade para dentro da sala de aula. Eu estou perguntando porque eu imaginei algumas coisas aqui, mas não sei se é por lei permitido ou não trazer pessoas para assistirem aulas ou trabalhar com projetos que sejam disciplinares, que tenham esse pensamento de ensinar alguma coisa à extensão, ou com a comunidade construir alguma coisa em sala de aula, algum produto, algum projeto. É isso, obrigado.
André, eu vou falar da primeira e da última, se você quiser falar da que ficou no meio aí, do meio. Bom, a gente vai falando junto aqui também, André. A gente vai, bom, primeiro, Cláudio, é o seguinte, a questão de eventos. Tem que ficar bem claro que é o seguinte, existem 5 tipos de ações de extensão. Aí não é uma questão de... É uma questão de política nacional de extensão. Existem 5 tipos de ações de extensão. Uma é projeto, outra é programa, outra é prestação de serviço, outra é curso e outra é evento. Então, o evento é uma ação de extensão. Então, isso é inquestionável. O evento é uma ação de extensão no Brasil todo. É uma política nacional de extensão universitária que considera evento como uma ação de extensão. O que a resolução nossa do consórcio do ano passado traz é que o evento, ele tem que ter ele pode ser considerado como evento, aquilo que tem promover, mostrar, vou ler aqui a definição que está na resolução, promover, mostrar e divulgar atividades de interesse técnico, social, científico, artístico e esportivo. O evento, estando como uma ação de extensão, ele tem que ter aquela premissa anterior, ou seja, interação dialógica com a comunidade não acadêmica e o público prioritário ser comunidade não acadêmica. Então, o evento tem que ser feito com a comunidade não acadêmica e para a comunidade não acadêmica. Não é um evento da universidade e que a comunidade não acadêmica pode participar. Não é um evento público, é um evento para o público. Tem uma diferença bastante significativa nisso. Então, o evento é uma ação de extensão. E ela, para ser curricularizável, precisaria do diferencial que o André colocou, que é do protagonismo estudantil, ou seja, o aluno tem que assumir, conforme está posto aí na proposta da resolução, o papel de ator principal, né, no caso específico, nesse evento. Ele tem que ser um elemento prioritário nisso aí. Tem uma coisa que ilustra bastante, não sei se na FAV tem, que são na engenharia chama-se ELO, que são dos alunos, como que é o nome? As empresas júnior. Além da empresa júnior, tem a ELO. Liga? As ligas, obrigada, as ligas. Agência experimental, a liga. Deu um branco aqui. As ligas são um exemplo muito interessante de execução de protagonismo estudantil. Então, na engenharia, as ligas vão ser bastante úteis nesse momento aí de inserção curricular. Então, os eventos são, sim, respondendo objetivamente a pergunta, são, sim, ações de extensão, estão previstas na Política Nacional de Extensão, e a diferença para a inserção curricular é que o aluno tem que estar no protagonismo disso. A outra questão é trazer a comunidade para dentro da universidade. Esse é um grande propósito, é o que a gente mais tenta fazer. Agora, entendendo que trazer a comunidade para dentro da universidade é algo fundamental, porque a universidade precisa ser apoderada pela comunidade, a comunidade tem que deixar de ter medo da universidade. Só para vocês terem uma ideia, constantemente eu pergunto na porta da escola de engenharia, na praça universitária, aonde fica a escola de engenharia, no ponto de ônibus que tem lá. Ninguém sabe aonde fica a escola de engenharia. Então, é fundamental que as pessoas entrem dentro da universidade. Só que uma ação de extensão não é trazer o pessoal para dentro da universidade só, ou a gente sair da universidade. É ser precedida de uma interação dialógica. A sala de aula, o laboratório, é um instrumento para se chegar em alguma coisa. Então, assim, é porque, eventualmente, a gente precisa de um laboratório para fazer uma ação com a comunidade não acadêmica. Então, traz ela para cá. Mas o propósito é a formação dessa comunidade não acadêmica em outro local, não dentro da universidade, aquela formação acadêmica. Mas, então, é importante entender que é interessante, é importante trazer essa comunidade para cá, mas isso tem que ser também precedido de uma interação prévia com essa comunidade para estudar qual é o melhor formato, ou seja, isso é um método. O que a gente está falando em trazer a comunidade para dentro da universidade faz parte do método do trabalho, é uma metodologia. Então, se entende melhor que o trabalho tem que ser feito dentro ou fora da universidade. Se for dentro, é uma parte do método, mas o resultado final é essa capacitação, é a melhoria da comunidade não acadêmica. Eu não sei se eu fui bem claro, mas seria isso. E a pergunta do meio eu deixo aí para o André. Beleza. Cláudio, na verdade,
a nossa ideia é não fazer essa atividade curricularizável de extensão na disciplina. Então, não vai fazer parte de disciplina. Ele coloca algo parecido, né? As horas podem ser divididas em diferentes componentes curriculares. Não. Ou criar novos componentes. Não, nenhum dos dois. Não vai ser criado nada a mais do que a ação de extensão. Como vai ser validada essas atividades? Muito parecido com o que hoje acontece com algumas licenciaturas que têm os PCCs, a prática como componente curricular, no formato de projeto. Ou os que não têm e não entendem muito disso, parecido com o que acontece hoje com atividade complementar. Então, o aluno, ele vai participar de uma atividade, de uma SEX, atividade curricular de extensão. E aí ele vai entrar e vai pedir para o Emiliano, por exemplo, que tem uma atividade dessa cadastrada. Ah, eu quero participar dessa ação. Não, tudo bem, você vai participar, suas atividades são essas, essas e essas. Quantas horas vai contar? Quantas horas ele participar da ação proposta pelo coordenador da ação. Então, não vai ter um coordenador como tem coordenador de estágio, coordenador de TCC. Você já tem o coordenador da ação de extensão. E pode ter outros professores fazendo a orientação ou a supervisão do trabalho desse discente. Após a ação ser terminada, né, no final da ação, é gerado um certificado para esse estudante. Esse certificado, o aluno vai fazer inserção no sistema, no SIGA, como atividade curricularizável de extensão, parecido com o que ele faz hoje de atividade complementar. Então, no sistema vai acontecer dessa forma. E aí ele insere lá no sistema, insere a carga horária, e aí o coordenador vai validar essa carga horária. E essa carga horária vai automaticamente entrar no currículo dele para compor os 10% totais do curso. Então, se a gente pegar um curso de licenciatura em que o PPC tem 3.200 horas, dessas 3.200 horas, 320 tem que ser em atividade de extensão. Então, ele vai ter as 2.880 horas de outros componentes, 320 horas de ação de extensão para serem cumpridas. E aí vai computando lá, e isso vai enchendo a caixinha dele de atividade curricularizável de extensão. O que a gente propôs na minuta é que se o aluno, um aluno da licenciatura, nesse exemplo de 320 horas de atividade de extensão que ele tem que cumprir, ele faz 500 horas de extensão, não tem problema. 320 vão ser curricularizáveis, porque tem o protagonismo, seguiu todos os critérios, então 320 horas são dessas ações, as outras, o restante, ele pode fazer o aproveitamento como atividade complementar, de acordo com as regras da unidade. Então, a ideia é essa, isso não vai ser inserido nos componentes curriculares, e isso não vai precisar criar novos componentes. Tudo vai ser feito nas ações de extensão, ou que já são cadastradas, ou que vão ser criadas para substituir parte da carga horária de disciplinas, porque a gente vai transformar o jeito de ensinar e aprender. Então, eu tenho uma disciplina, eu quero que parte dessa minha disciplina hoje vai ser trabalhada numa ação de extensão de uma liga acadêmica da área da saúde, que é a minha área. Então, eu vou diminuir minha carga horária de aula teórica e prática lá do dia a dia, mas porque aquele conteúdo está sendo contemplado por atividades das ações de extensão cadastradas, ou na liga acadêmica, ou uma outra ação de extensão. A ideia é mais ou menos essa. E aí, se o pessoal ainda tem dúvida, a gente vai discutindo. André, a gente está com algumas perguntas no chat, não sei se pela ordem aqui ainda estão inscritos o Cláudio e o Carlos, mas antes deixa eu só passar aqui no chat se a gente... acho que já foi contemplada a resposta, não sei se Noeli está contemplada. A professora Rita perguntou sobre a colocação de se o evento não for uma extensão, qual o lugar adequado para cadastrá-lo na UFG.
eu penso que aí são desdobramentos, né, tanto do ensino quanto da pesquisa, né, assim, eu acho que eles devem adotar tanto ao plano da pesquisa, ao plano de projeto de pesquisa, quanto um provável plano de ensino ou um projeto de ensino, né, talvez seja isso. É o que eu estou imaginando, né. E eu acho que os esclarecimentos aí dessa contagem foram muito importantes aí para a gente, né. Pela ordem de inscritos, tá, o Cláudio, depois o Carlos. Uma questão, só para lembrá-los aqui, que a nossa lista de presença já está no chat, aí, se vocês quiserem assinar para recebimento de certificados, tá bom? Cláudio, depois Carlos. Eu já fui contemplado. Eu passo para o Então, Carlos. Carlos, por favor. Bom dia, André. Bom dia, Emiliano, colegas. Bom, então, uma pergunta objetiva é se eu não vou mexer no meu currículo, né? Em termos de carga horária e disciplinas, mas eu vou poder substituir com a ação de extensão, vou poder substituir 10%. Quais são as disciplinas que eu possivelmente posso substituir? São as optativas ou carga de núcleo livre, é isso? Essa é a primeira pergunta. A gente já responde? Sim. Tá. Você vai substituir o conteúdo que você vai trabalhar. Então, se você entende que o conteúdo das optativas podem ser contemplados pela extensão, pelas ações de extensão, você pode retirar uma carga horária de optativas, ou de disciplinas obrigatórias, ou parte das disciplinas, eixos, né? A gente tem pensado muito, a Prograde, Proec, em permitir com que o aluno trafegue pela universidade para dar esse caráter de universidade para ele, né? Ele ter uma formação mais completa do ponto de vista técnico, humanista. A gente pegar o pessoal da engenharia, que geralmente é um pessoal muito técnico, eles perdem um pouco a parte de arte, cultura, perde um pouco a parte de humanas, então a gente pode fazer essa integração. Mesma coisa o pessoal da área da saúde também fica focado, a gente perde. Vocês da arte têm muita coisa nesse sentido, mas consegue, por exemplo, pegar ações de extensão da área de ciências biológicas e fazer integração com design, com arquitetura, com outras coisas. Então, acho que a ideia é um pouco essa, a gente conseguir pegar alguns eixos e transpor. Não necessariamente tirar disciplinas inteiras, mas talvez conteúdos que são trabalhados nelas pode substituir. O núcleo livre, essa ainda é uma discussão que eu acho que nessa consulta e nas reuniões das câmaras a gente vai conseguir superar isso, porque ainda não há um consenso de que forma que a gente poderia substituir isso na carga horária do núcleo livre. Mas também seria uma outra possibilidade, que ainda está mais aberta, Carlos. Segunda questão, uma vocês já responderam, é o NDE que vai, digamos assim, aferir isso, né? O que pode, o que não poderia ser substituído. As ações têm que ter regularidade do tipo, assim, sazonalidade, elas têm que ser oferecidas constantemente, ou o fluxo é dinâmico, a cada semestre o NDE pode tomar novas decisões e ponto? A ideia é que o fluxo seja dinâmico. Então, a ideia é que no PPC a gente tem uma diretriz mais geral de como vai ser feita essas atividades e a unidade tenha regras por regimento, visto o regimento interno, né, regulamento dessas ações, que possam ser alteradas com mais facilidade. Então, a ideia é que tenha um leque de ações da unidade acadêmica que podem ser curricularizáveis, disponíveis no site da unidade, e o link de todos os sites, de todas as unidades, vai estar disponível no site da Proec e da Prograde, para que os alunos possam procurar isso de uma maneira simplificada. Porque vai depender do NDE, do curso, decidir que tipo de visto o perfil de egresso, o objetivo de formação do egresso,
que tipo de atividade de extensão pode ser feita. A gente tem o que a Prograde e a Proec entendem como melhor, isso ficar livre, bem aberto, mas a gente sabe de cursos e unidades mais conservadoras que vão delimitar um pouco mais. Não, o aluno não pode fazer fora da área, vou citar o meu exemplo, fora da área de ciências biológicas. Vai ter que fazer todo esse conteúdo de extensão dentro da área de ciências biológicas. Ou não, pode fazer 50% na área de ciências biológicas e 50% aberto para ter a formação. Então, isso vai depender muito do curso, como você disse, do NDE. Mas não é... E a ideia é que seja com um fluxo mais tranquilo, que a gente consiga fazer a alteração. Por isso, essas regras, a especificidade das regras, a indicação é que não esteja no PPC. No PPC seja algo mais geral. A última, e bem sistêmica... Professor Carlos, só posso complementar aqui, por gentileza, na resposta do André também, que nessa sua pergunta é muito importante também, porque, só para lembrar, aproveitar a sua pergunta, lembrar que as ações de extensão também, elas terminam. Então, tem ação que está disponível naquele semestre e não vai estar disponível ano que vem. Então, assim, é muito dinâmico essas ações de extensão. Então, o que a gente tem orientado bastante é que o PPC, de fato, seja o mais amplo possível e esse cardápio de ações curricularizáveis sejam atualizadas a cada ano. Ou seja, não ter isso amarrado no PPC. O PPC só fazer a previsão legal desses 10% em ações de extensão e isso ser dinamicamente, anualmente, de alguma forma que a unidade entender, atualizado esse leque de ações de extensões curricularizáveis a cada ano. Essa que é a ideia que a gente está sugerindo, que a gente está trabalhando nesse sentido. Ótimo, bem esclarecedor. E a última pergunta, se ele vai ser oferecido, inclusive, no site, talvez para a universidade, ou dentro do âmbito da unidade, conforme for a sua expectativa, ele vai ter um sistema como se fosse matrícula, e se for como se fosse matrícula, ele vai ter um sistema de mérito para poder estar ou não, de acordo com o seu semestre, rendimento, esse tipo de coisa, igual é nas disciplinas? Eu acho que o Emiliano é melhor para responder essa, mas assim, no meu entendimento é que vai continuar o mesmo fluxo. O fluxo que a gente tem de alunos participando das ações de extensão vai continuar muito parecido. A gente não pensou em ter algo como matrícula, Carlos, nesse primeiro momento. E sim uma busca ativa dos alunos indo atrás dessas ações que interessam para ele, para fazer parte como participante ativo desse processo. Tá certo. Professor Carlos, nas outras universidades, assim, não tem uma matrícula propriamente dita. O aluno entra em contato com o coordenador daquela ação e o coordenador verifica se tem disponibilidade para absorver aquele aluno também, porque ele vai colocar também, como se fosse uma disciplina, um número máximo de alunos ali dentro daquela ação de extensão. E aí ele vai absorver, vamos imaginar aqui, 30 alunos, por exemplo, e ele vai, isso é o que está acontecendo nas outras universidades. Então, aquele número, chegou naquele número, ele mesmo já define aquilo ali, já para naquele número de 30. E também esse professor, ele faz uma avaliação também na hora da emissão do certificado, se aquele aluno também cumpriu de forma adequada o que foi proposto para ele como atividade que ele tem como protagonista daquela ação de extensão, se ele cumpriu de fato aquele papel ou não. E aí emite o certificado, e esse certificado ele é homologado dentro da sua carga horária na universidade. Então, basicamente, é assim que está funcionando. Tá, ok. Obrigado, Braulio. Eu também queria até complementar um ponto que não foi perguntado, mas assim, que eu acho muito importante falar, é o seguinte, é a carga horária do docente, que é o outro ponto também bastante complexo, porque tirando o conteúdo, naturalmente tira carga horária, e muitas vezes vai faltar carga horária aí nessa carga horária mínima do docente de 8 horas por semana. A gente tem defendido e que seja... e está trabalhando para que seja aprovado dessa forma,
pelo menos assim, isso eu tenho colocado isso de forma bastante intensa, é que a carga horária do coordenador da ASEX, né, entendendo que a ASEX é essa ação curricularizável, que o coordenador da ASEX tenha também computado essa ação como carga horária de disciplina, porque isso faz com que ele transforme a aula dele de sala de aula para uma ação de extensão, mas não penaliza esse professor diminuindo a carga horária dele. Ou seja, ele vai continuar dando a aula, porém em um outro ambiente. Na verdade, muito mais desafiador nesse sentido. Então, assim, que se determine uma carga horária que ele possa cumprir essa carga horária como coordenador de ASEX. Então, isso é o que está sendo pensado em relação à carga horária do docente, caso venha a ser diminuída. Muito bem, professor. Emiliano, tem a Noeli inscrita. Noeli? Sim, bom dia a todas e todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Eu agradeço ao André pelos esclarecimentos, mas aqui surgiram outras dúvidas. É porque nós estamos em processo de ajuste do PPC e já com a expectativa de resolvermos essa questão da curricularização, né? Começamos algumas pesquisas, encontramos alguns artigos de relato de experiência bem interessantes, por exemplo, de um curso de letras francês da UFAL, que já relataram, né, a construção dessa curricularização e já tem o PPC pronto. E qual foi o procedimento? A equipe docente, então, junto ao NDE colegiado, se reuniram, fizeram um levantamento de ações que são realizadas na unidade. A partir desse mapeamento, construíram eixos epistemológicos, sinalizaram esses eixos no PPC, né, com um capítulo à parte, e a partir desses eixos criaram núcleos para cada semestre. Por isso a minha pergunta se nós criaríamos um componente curricular, né? Então, a cada semestre, esse grupo de estudantes vai navegar por essas ações e cumprir, então, aquela carga horária destinada. Mas, pelo que eu entendi, André, você falou que a intenção não é criar ou adaptar componentes, mas deixar, então, apresentar essas possibilidades, né? Eu entendi que nós estaremos, então, construindo epistemológicos no PPC, apresentarmos, digamos, esse cardápio de ações de extensão aos nossos estudantes, né? E, a partir daí, essas horas serão contabilizadas durante o curso. Então, me pareceu muito similar ao que ocorre com as horas complementares, porque nós indicamos que tipo de ação, nós temos, inclusive, um documento na FAV que indica que carga horária equivale a cada ação, ela é publicizada. Então, a minha pergunta, assim, para esclarecer, porque aí nós estamos nesse movimento, né, é que, para que nós, então, possamos atender a essa minuta, né, e a normativa, podemos criar um capítulo, trazer nossas perspectivas epistemológicas para esse capítulo, sinalizar as ações que o curso tem a expectativa que esses estudantes vivenciem, e então abrirmos sinalizarmos então esse documento que atualiza, digamos, como vocês colocaram, a cada ano ele vai sendo atualizado, né, com as ações possíveis, e, por exemplo, hoje os certificados de horas complementares são enviados para a Secretaria Acadêmica. Então, esses certificados das extensões são encaminhados e o currículo, enfim, o histórico desse estudante ou dessa estudante será alimentado a partir daí. Faz sentido um pouco no exercício de imaginar como poderia ser, né? Não sei se ficou confuso. É exatamente isso, Noeli. Só uma dúvida que eu fiquei quando você estava falando, não colocar a listagem das disciplinas no PPC, né, ou das disciplinas não, desculpa, das ações, no PPC. No PPC descrever, né, fazer a descrição do que o curso, o que aquele projeto espera com as ações de extensão, que vão ser tantas horas para corresponder aos 10% da carga horária, algumas regras mais duras, se assim decidir, 50% tem que ser em ações da FAV,
na área tal ou não, então colocar esse escopo e dirigir que as ações e a discriminação da porcentagem de cada tipo de ação e as ações serão dispostas em regulamento interno da FAV. Porque aí esse outro documento ele tem uma facilidade de atualização mais rápida. Numa reunião de conselho diretor, faz a alteração desse documento. Certo. E, André, já está, não, acredito que ainda não, mas a secretaria já possui, então, esse instrumento no sistema para validar o nosso PPC. Nós estamos em ajustes finais, mas ele já está no segundo semestre, né? Já está em andamento. Então, digamos que nós tenhamos aí, semestre que vem ou ano que vem, estudando, está apresentando. A secretaria já tem onde inserir essa carga horária? Não tem. Não tem porque a gente ainda não aprovou a resolução. A gente precisa aprovar a resolução para fazer qualquer alteração no sistema. E esse projeto que está rodando, né, que está no segundo semestre, na verdade ele vai ter que ser revisto, porque ele tem uma estrutura sem essas ações de extensão. Então ele vai precisar ser readequado para, assim, falando de uma maneira bem prática, para retirar a carga horária de disciplina lá e ser colocada como carga horária de extensão. Então vai ter que sofrer uma alteração. Ok, André, muito obrigada, André e Emiliano, pelos esclarecimentos. Sim, ajudou muito, e agora eu acredito que mais tranquilos, porque a expectativa, o receio era termos que reconstruir, né, disciplinas, indicar, assim, fechar possibilidades, mas agora ficou mais tranquilo. Obrigada. Tem um detalhe, né, André, Emiliano, a respeito dos sistemas, né, assim, não só o SIGA para o registro, a adequação dessas ações inseridas aí no contexto de currículo, mas tem também o próprio sistema, né, de atividades docentes, que ele vai ter que passar por alguma atualização, né, visto que algumas atividades, alguns eventos, né, que alguns professores já colocaram aqui, normalmente estavam registrados na extensão e como eventos públicos, ou seja, poderiam ser eventos para o público. E a diferença é que o evento agora, na categoria de extensão, ele está com o destino para o público, né? Não é aberto, e sim com uma intencionalidade para o público. Então, eu acredito que uma outra etapa nossa, né, e falando da gestão não só de unidade, mas da gestão da própria universidade, é uma reorganização desses sistemas, o próprio sistema de atividade docente, né, que cadastra as atividades docentes, deve ter algum tipo de alteração, né, e as resoluções que o acompanham e que também o normatizam, né. Ok, Camilo pede a palavra, e na fala do Camilo a gente já parte para o encerramento. Não sei se algum colega ainda gostaria de fazer alguma observação, mas acho que a gente já pode encerrar as inscrições aí na fala do Camilo. Camilo? Opa, agradecer aí o esforço do Emiliano e do André, que estamos aí nesse processo de amadurecimento, né? Eu acho que tem amadurecido bastante, as coisas vão ficando mais claras para todo mundo, né? Eu só fiquei com uma dúvida em relação, assim, à participação dos alunos nesse projeto de extensão. Se a gente também está no processo de revisão do PPC, e se a gente precisa imaginar alguma coisa assim também, que o aluno tem que cumprir 75% da carga horária para ganhar o certificado, se para cada aluno a gente vai cadastrar também um plano de trabalho no projeto de extensão, que aí fica também assim, se o aluno cumpriu o plano de trabalho, ele ganha o certificado, que eu estava calculando aqui também a quantidade de alunos que a gente vai ter, né, em projetos de extensão, então a tendência é aumentar também, né, assim, e aí se a gente pode criar esses mecanismos também, e se tem como a gente incluir plano de trabalho específico nesses casos também. Emiliano, você quer... Deixa eu começo, você complementa, mas a ideia principal, Camilo, é que
não tem muito rigor a carga horária, se o aluno cumpriu 75% da disciplina, porque é mais ou menos como já funciona hoje. A gente certifica as pessoas que participaram mesmo da ação, né? Então, se a pessoa participou da ação, teve um dia ele faltou, mas aí ele recuperou aquela atividade que ele precisaria fazer em outro momento, eu acho que tudo isso aí é do dia a dia do coordenador da ação de extensão. Então, eu vejo muito por isso. Não sei se o Emiliano tem uma visão um pouco diferente, por tratar diretamente das ações de extensão, né? Mas eu entendo um pouco disso. E aí, se dá para inserir, acho que o Emiliano consegue explicar melhor se consegue inserir um plano de atividades na ação. Oi, Camilo. Assim, só uma coisa para a gente também habituar a dizer ação de extensão e não projeto de extensão. A gente sempre fala projeto de extensão e a gente acaba afunilando para um único tipo de ação de extensão. Lembrar sempre que projeto é um dos 5 tipos de ação de extensão. O grupo, né, maior chama-se ação de extensão, que se subdivide aí em 5 possíveis tipos de ação de extensão, e uma delas é o projeto. Em relação a essa colocação sua, a gente, como o André pontuou, a gente, em momento algum, eu acho que a gestão vai interferir na forma, na condução que o coordenador daquela ação de extensão define a aprovação ou não daquele discente. Mas eu quero colocar um outro olhar da seguinte maneira: uma ação de extensão, quando tem o aluno como protagonista, é o cumprimento da ação que vai ser o sucesso da participação dele, e não a carga, se ele teve 75%, 50%, 80% de participação, ou seja, muda a dinâmica de sala de aula, ou seja, não é aquela mesma dinâmica de chamada, participou e o aluno é passivo naquele processo. O aluno aí dentro de uma SEX é um elemento ativo, e aquela atividade só vai ter sucesso se ele, de fato, for um elemento ativo e conquistar o resultado objetivo que foi proposto para ele dentro do plano de atividade dele, especificamente. Então, o que vai avaliar se cumpriu ou não é se ele atingiu ou não o plano de trabalho que foi feito para ele, independente aí de carga horária, A ou B, porque é um novo formato de se dar aula, de se aplicar o conteúdo, né? Um novo formato de ensino. Então, não é esse mesmo formato. E anexar o plano de trabalho no sistema, hoje, de uma ação de extensão, já é possível. Você pode ir anexando os planos de trabalho, como a gente faz nas bolsas, né? Nas bolsas ProBEC, ProVEC, lá você anexa. Então, o sistema já tem essa possibilidade de anexar para cada discente o seu plano de trabalho individual. Muito bem, muito obrigado aí, Emiliano, obrigado também, André. Acho que a gente teve um encontro bastante produtivo, né? Assim, quero agradecer mais uma vez aí a atenção da PROEC, a atenção do Emiliano, a atenção da Prograde, né? O André nos ajudando aí a entender e avançarmos mais ainda nessa questão, né? Acho que não só a nova resolução ou todo o processo, né, que a gente está passando, né, de aprovação de tudo que está sendo organizado, né, pelas pró-reitorias, nos coloca diante do desafio de uma ação, né, ou que as nossas ações de extensão tenham um vínculo cada vez maior, um objetivo cada vez maior de contato com a sociedade. Acho que esse é a gênese, acho que é a ideia principal, né, dessa alteração, e que a gente, então, faça as devidas adequações e que o nosso olhar para a extensão esteja cada vez mais atento, né, com esse vínculo com a sociedade, né? Muito obrigado aí, Emiliano, obrigado, André. Se vocês quiserem dar as últimas palavras de agradecimento do evento, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, Braulio. Agradeço a oportunidade, sempre muito bom. O Emiliano sempre fala isso, a gente aprende muito, eu aprendo muito com o Emiliano todo dia que eu participo dessas reuniões. Isso é muito, muito bom, assim, para a minha formação como professor na UFG. E a gente está à disposição, assim, é algo que não é simples, a gente tem a plena consciência disso.
é uma ação complexa que tem dado bastante trabalho, e vai continuar dando trabalho até a gente conseguir concluir isso, mas que a gente vê que os frutos vão ser muito bons. Então, a gente está inteira à disposição, precisando perguntar, tirar dúvidas. Vocês têm meu contato, é só entrar em contato que a gente conversa e discute mais um pouco. Valeu, gente. Obrigado e boa tarde para todos. Bom, de minha parte também, muito obrigado, Braulio, muito obrigado, Juliana, enquanto CAEX, muito obrigado, colegas todos aí, muito obrigado, André. Na verdade, sim, o André, eu sou o carregador de pasta aí do André nesse processo todo aí, então, assim, é um processo, de fato, de aprendizado constante, mas eu queria deixar aqui também um outro olhar sobre essa questão, que a gente, pelo menos, nos abrisse para isso, em que a gente, como docente, como participante de uma universidade pública, está tendo um desafio, e todo desafio traz uma oportunidade de mudar aquelas fotos que eu apresentei no primeiro slide. Aquela foto preto e branco, uma colorida, e colocar uma terceira foto, ou seja, implementar uma nova forma de ensino e a gente poder nos orgulharmos disso, depois de nossa passagem pela universidade, de que a gente deu um passo a mais no sentido de promover um caminho à base daquela pirâmide. E isso é desafiador, isso é motivador. Isso é muito importante para a gente entender essa questão não como uma obrigação legal, não como uma obrigação de uma política nacional que estabeleceu essa obrigação, mas como uma possibilidade da gente dar um passo a mais no processo de formação do grande ator que tem dentro de uma universidade, que é o aluno. Isso é muito importante, eu acho que é bastante oportuno essa visão e a gente trabalhar nesse sentido, e a gente está absolutamente à disposição sempre que for demandado, viu, Braulio? Muito obrigado pela oportunidade e pelo ambiente sempre tão gentil e cortês que vocês nos recebem sempre. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom, muito obrigado, um bom dia a todas e a todos. Até amanhã, às 9h30, no nosso processo. Ô, Braulio. Não, Leda. Eu queria só fazer uma brincadeira, uma provocação para os professores Emiliano e André. Não posso deixar a oportunidade, foi muito legal. E vocês falando dessa possibilidade de mudar fotos, né? Vou fazer uma provocação para vocês dois, junto com os meus agradecimentos, né? Pela essa reunião de hoje. Vamos mudar aquela foto também daquele exemplo, aqueles só homens, os dois homens, uma atitude tão dura, e o menino imitando, assim, sabe? Aquele princípio da educação como imitação. Chega, doeu, assim. Se puder mudar também, acho que seria bacana, nesse PowerPoint aí de vocês. Só uma brincadeira, mas já que a gente está aqui, né, pensando, tá bom? A cara dos dois. Tá ótimo, eu acho que eu vou fazer um print. Tá ótimo, Leda, boa sugestão, mas a responsabilidade disso aí é minha, não é do André, não. Sou eu que uso isso e eu uso isso há muito tempo. Uso isso há muito tempo e, assim, na verdade, eu tô com um olhar não no sexo, não na opção sexual ali, eu tô com um olhar bastante em cima disso, mas sua reflexão é bastante interessante nesse sentido. Eu vou pensar nisso, porque quando se tem um olhar dessa forma, qualquer foto que se colocar ali, ela vai ser passível de crítica de algum tipo, de alguma maneira. Mas, assim, eu vou olhar isso e eu agradeço a sugestão e a responsabilidade é minha. Emiliano, mas não é só a questão sexo ou sexual, não, tá? É uma coisa mais ampla mesmo. Então, é por isso que eu estou falando que jamais seria uma foto que atenderia essa questão tão ampla. Tão ampla. É tão impossível que não tem nenhuma foto que possibilita essa questão tão ampla assim. A gente teria que ter quase que um workshop de fotos. Mas muito obrigado, Lê. Muito obrigado. Tá bom, gente. Valeu. Obrigado, Emiliano. Obrigado, André. Até amanhã, então, pessoal. Até mais.